O livro de Enoque, um enigma, repleto de visões apocalípticas, anjos caídos e mistérios ancestrais. Nele, encontramos a história de Noé, um nascimento envolto em mistério, um prenúncio do destino da humanidade. Lameque, pai de Noé, era um homem justo, sua esposa, uma mulher virtuosa, mas o nascimento do filho, incomparável. A pele do bebê, branca como a neve, os cabelos, brilhantes como o sol, seus olhos, abertos ao nascer, olhos que pareciam conter a sabedoria do próprio Criador. Um sinal, um presságio. Lameque sentiu medo. Seu filho não era apenas especial, ele era diferente de tudo que já se viu. O coração de Lameque se apertou. Ele sentia uma inquietação profunda, um pressentimento que não conseguia ignorar. A visão do filho, tão extraordinária, lhe causava temor. Nunca antes ele havia visto um bebê como aquele, com uma luz tão intensa ao seu redor. Seria ele um presente dos céus? Ou um castigo divino? Lameque se perguntava, olhando para as estrelas, buscando respostas no vasto firmamento. As palavras escaparam de seus lábios, carregadas de angústia. Este filho, ele não é como nós. Há algo de diferente nele, algo que não consigo compreender. Sua carne, seus olhos. Que mistério é este, ó esposa? Ele buscava consolo nas palavras da mulher, mas ela também estava tomada pelo mesmo medo. O medo se transformava em paranoia. Cada movimento do bebê parecia carregar um significado oculto, uma mensagem que Lameque não conseguia decifrar. E se este filho fosse fruto daqueles que caíram do céu? A ideia o atormentava, enchendo sua mente de imagens sombrias e premonições terríveis. E se ele trouxesse consigo a ira do Senhor? Lameque se ajoelhava em oração, suplicando por respostas, por um sinal que aliviasse seu coração aflito. Ele temia pelo futuro, pelo destino que aquele filho poderia trazer para sua família e para o mundo. Ele buscava nas escrituras antigas, tentando encontrar alguma profecia, alguma pista que explicasse o nascimento daquele filho tão peculiar. Mas as respostas não vinham, e a angústia só aumentava. Lameque e sua esposa se uniam em sua preocupação, tentando encontrar forças um no outro. Eles sabiam que precisavam proteger aquele bebê, mas também temiam o que ele poderia significar. Determinado a descobrir a verdade, Lameque decidiu que enfrentaria qualquer desafio, qualquer perigo, para entender o mistério que cercava seu filho. Ele sabia que o futuro de sua família dependia disso. Desesperado por respostas, Lameque vagava por terras desconhecidas, enfrentando perigos e desafios que testavam sua fé e determinação. Cada passo era uma luta contra o desespero, mas ele não podia desistir. Ele sabia que a resposta estava lá fora, em algum lugar, esperando para ser descoberta. Lameque buscou o único homem que poderia ajudá-lo, seu ancestral, Enoque. Um homem que andou com Deus e conhecia os segredos do céu e da terra. A jornada foi longa e árdua, como cruzar o deserto do Saara. Mas o medo pela família, pelo filho, o impulsionava. Ele precisava saber. Qual era o significado do nascimento de Noé? Cada noite, sob o vasto céu estrelado, ele se perguntava se estava no caminho certo. As histórias de Enoque, passadas de geração em geração, eram sua única esperança. Ele lembrava das palavras de seu pai, que falava sobre a sabedoria e a justiça de Enoque. Enoque, que havia sido levado por Deus, que conhecia os mistérios do universo. Lameque sabia que encontrar Enoque era sua única chance de entender o destino de seu filho e o futuro de sua família. Enoque, o justo, o aguardava. Em seus olhos, a sabedoria dos milênios e a resposta para o mistério que tanto afligia Lameque. Quando finalmente se encontraram, Lameque sentiu um peso ser tirado de seus ombros. Enoque, com sua presença calma e olhar profundo, transmitia uma paz que Lameque nunca havia sentido antes.
Enoque falou sobre os planos divinos, sobre o papel de Noé no grande esquema das coisas. Ele explicou que o nascimento de Noé era um sinal, um prenúncio de mudanças que viriam. Lameque ouviu atentamente, absorvendo cada palavra, sentindo a esperança renascer em seu coração. Ele sabia que, com o conhecimento de Enoque, poderia proteger sua família e preparar-se para o futuro incerto que os aguardava. Enoque ouviu, paciente, o relato angustiado de Lameque, e sorriu, pois reconheceu no nascimento de Noé o cumprimento das antigas profecias. Não temas, Lameque, disse Enoque com voz calma e serena. Teu filho é um escolhido. Através dele, a humanidade será salva da corrupção que a consome. A revelação divina ecoou na mente de Lameque. Noé era a promessa de um novo começo. Um recomeço após a grande inundação que purificaria a terra. Noé cresceu. A cada dia, a luz que emanava dele se intensificava. Ele era diferente, sabia disso. Sentia em seu coração a grandeza de seu destino. Buscou Enoque, o sábio ancestral. Ansiava por orientação, como um rio que busca o mar. Precisava entender a vontade divina, preparar-se para o futuro. A humanidade se corrompeu, disse Enoque com tristeza. A violência e a depravação reinam. Deus enviará um dilúvio para purificar a terra. Enoque revelou a Noé o plano divino. Construa uma arca, ordenou. Noé, um homem justo e íntegro, foi escolhido por Deus para essa missão sagrada. Ele não hesitou, pois sabia que a sobrevivência da criação dependia de sua obediência e dedicação. Uma embarcação colossal, para abrigar um casal de cada criatura viva e sua própria família. Noé obedeceu. Ele reuniu sua família e começou a tarefa monumental. A construção da arca não foi apenas um trabalho físico, mas também um ato de fé e esperança. Cada martelada, cada tábua colocada, era um passo mais perto da salvação. Com fé inabalável, dedicou sua vida à construção da arca, forte como um pau-brasil. A madeira escolhida era resistente, simbolizando a força e a resiliência necessárias para enfrentar a tempestade que estava por vir. Noé e seus filhos trabalharam incansavelmente, dia e noite, sob o olhar atento de Deus. Um símbolo de esperança em meio à iminente destruição. As nuvens escuras começaram a se formar no horizonte, e o som distante do trovão anunciava a chegada do dilúvio. Mas Noé não vacilou. Ele sabia que a arca seria a única esperança para a humanidade e para todas as criaturas da terra. A arca era a salvação. Quando as águas começaram a subir, Noé e sua família entraram na arca, junto com os animais. As portas se fecharam e a arca começou a flutuar sobre as águas turbulentas. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu incessantemente, mas a arca permaneceu firme, protegendo todos a bordo. A promessa de um novo começo. Quando as águas finalmente recuaram, a arca pousou em terra firme. O sol nasceu sobre um mundo renovado, e Noé e sua família saíram da arca para começar uma nova vida. Eles agradeceram a Deus pela salvação e prometeram viver em harmonia com a natureza e com seus semelhantes. Um mundo purificado, onde a justiça e a bondade voltariam a florescer. A terra, agora limpa e fértil, começou a florescer novamente. As plantas cresceram, os animais se multiplicaram, e a humanidade teve uma segunda chance de viver em paz e prosperidade. A Arca de Noé tornou-se um símbolo eterno de fé, obediência e a promessa de um futuro melhor. As chuvas chegaram, intensas, implacáveis. O céu desabou em torrentes furiosas, como as cataratas do Iguaçu. A terra tremeu, engolfada pelas águas revoltas. A arca flutuava no mar revolto, um farol de esperança em meio ao caos. Dentro dela, Noé, sua família e os animais aguardavam o recomeço. As águas baixaram. A terra ressurgiu, purificada. Noé e seus descendentes saíram da arca.
Um novo ciclo se iniciava. O dilúvio foi a punição divina para a maldade humana. Mas Noé, o justo, representou a esperança, a promessa de um recomeço. O nascimento de Noé, um enigma. Sua vida, um exemplo de fé e obediência. Seu legado, a eterna aliança entre Deus e a humanidade. Que a história de Noé nos inspire a buscar a justiça, a bondade e a paz, para que o dilúvio jamais se repita.